você tinha... a gente vai voltar depois no início da sua carreira, né? Mas você tinha passado, né, pelo Paraná, Flamengo, Paysandu, e no Goiás houve esse litígio, né, na justiça na época, tanto que eu lembro dos jornais falando que ia demorar para você estrear, porque aí o Goiás cassou e exigia uma grana a mais ali de compensação, e o São Paulo teve que fazer um acordo com eles para você poder estrear. Eu lembro que teve esse imbróglio todo, e naquele momento também foi muito aquilo de que o São Paulo estava, como você falou, com uma zaga campeã do mundo, Fabão, Ed Carlos e o Lugano. O Ed Carlos saiu, o Lugano já estava sendo sondado para ser vendido, né, para a Europa. O Fabão, ao mesmo tempo, também ainda ficou, né, mas tinha sempre sondagem, né, o time campeão do mundo. E o São Paulo conseguiu repor com você e o Miranda, né, que fecharam bem ali, mantiveram o nível. Aí em 2006, eu lembro que a gente perde o Paulista, que era pontos corridos, por, se eu não me engano, 1 ponto só, que foi um deslize num empate, ou uma derrota no São Bento, se eu não me engano. E por muito pouco a gente não foi bicampeão paulista. Só que aí veio aquela sequência sensacional dos brasileiros, né? E como que foi essa transição? Porque tem um desmonte, né, do time campeão do mundo depois disso. Ainda em 2006 não, mas depois de 2006, 2007 começou a sair Danilo, Lugano, Mineiro, Josué, e vocês mantiveram esse nível, né? Como é que foi passar por isso, tendo o Muricy ali, né, que foi o treinador, mas com a expectativa alta, né? A régua estava alta, né, André? Sim, sim. Ó, você vê, a gente foi ali também que o Hernanes apareceu, não é? Porque o Hernanes até Isso. então ele tinha sido emprestado para o Santo André, se não me engano, em 2006, não, Isso. né? E aí ele volta junto com o Richards para jogar de volante, certo? No primeiro ano, ali em 2007, quando o Mineiro e o José foram vendidos, quem jogava era, se eu não me engano, era Hernanes e Richardson. Isso. E o Exato. Hernanes fez. E ah, tinha o Jean também, que às vezes entrava ali também depois, né? Isso, isso. E aí você vê, né? Eu falo que, lógico, o que conta muito é a tranquilidade que você tem para trabalhar. Eu falo que o São Paulo foi o melhor clube que eu já joguei. Em todos os aspectos, né? Em questão de campo, de ambiente, né? Porque todos que chegavam ali era muito bem, eram abraçados, sabe? Falaram, não, pô, hoje você está no São Paulo, a gente vai correr por você e você vai ter que correr pela gente. Então, eu senti isso quando eu cheguei. Quando foram se desfazendo, né, do time campeão mundial, mas a gente manteve com o Rogério, que é um cara, sensacional assim, da questão de organização, esquema tático. Eu falo que o Rogério sempre foi treinador, não é agora, né? Agora, efetivamente, ele é treinador, mas ele já era treinador naquela época. Era um cara que ele organizava tudo, até o ponto, às vezes, de trocar, para não, pô, não vamos jogar no 3 não, agora vamos jogar numa linha de 4, entendeu? Então, você vê a noção que o cara já tinha. E aí ficou o Júnior, né, que também era um cara muito experiente, o Souza permaneceu, então, assim, e aqueles que vieram já eram, não eram jogadores tão rodados assim, mas já tinham passado por um campeonato brasileiro, por uma outra competição. Sim. E teve muito disso também, porque o pessoal até do chat está lembrando, né? O Paulo Nobre aqui lembrando do chat que depois da Libertadores de 2006, quando o São Paulo perde para o Inter, foi meio que desmanchando o time, né? Porque também a diretoria na época segurou até onde pôde o time campeão do mundo e tinha um assédio, né? Tinha um assédio dos europeus e tudo. Claro. Mas além de manter o nível, o São Paulo não só manteve o nível, como brigou pelo título brasileiro contra o próprio Inter, né? Que a gente conquista ali o então tetracampeonato brasileiro, quarto brasileiro, né? E aí esse time começou a dar mais liga ainda de ficar no mesmo sistema defensivo. E eu falo aqui, André, eu não sei a tua visão de zagueiro como que é, mas eu sempre falo aqui nos programas que eu sou muito fã de esquema com 3 zagueiros. Essas formações com 3 zagueiros aqui, desde essa época aí, eu já gostava bastante. E às vezes a gente tem uma impressão que o São Paulo parece que nasceu para jogar assim. Que entra jogador, sai jogador, parece que nessa formação o São Paulo joga muito bem. Depende, claro, de muitos fatores, né? Traçando um paralelo com o que você vê hoje, guardadas as proporções, claro, de jogadores e tudo. Mas você, como zagueiro,
você se sentia mais seguro nesse sistema de jogo? Porque você tinha, claro, jogadores extraordinários ali naquele momento, né? Mas você notava essa diferença quando jogava 2 ou 3? Tinha essa sensação de segurança maior para a defesa? Como é que era? Para mim, era meu. Eu sempre gostei de jogar no 3-5-2, né? Até porque eu era o zagueiro da sobra. Eu era o que, teoricamente, corria menos. Né? Que quem corria mais no caso, o Miranda e o Alex Silva, né? Os caras que davam combate e eu ficava mais na sobra. Mas eu tinha jogado nessa. Na verdade, eu comecei a minha carreira jogando no 3-5-2. E eu jogava pelo lado direito, que eu era novo, né? Tinha 18 anos com o Abel Braga, no Paraná Clube. Então, do Paraná, eu fiz muitos jogos no 3-5-2. Então, quando eu chego no Goiás mesmo, a gente fez alguns jogos no 3-5-2 também. Né? Quando eu chego no São Paulo, nesse sistema, é um sistema que eu já conhecia, era um sistema que eu já, para mim, era tranquilo. Né? Eu não jogava na sobra no Goiás, mas eu já tinha essa noção de espaço, essas coisas. Assim, é que você falou, né? Guardando as devidas proporções. Puxa, você ter na frente um Miranda, você ter na frente um Alex Silva, sabendo que os caras perdiam muito pouco, assim, do combate de 1 para 1, os caras era difícil passar deles. E quando passava, eu já estava próximo para pegar a bola. Então, assim, eu falo que eles faziam todo o trabalho e sobrava boa para mim. Cara, Mas quando a gente jogou no 4-4-2, a gente sentia um pouco assim, de dificuldade, até pelo fato, né? A gente jogou muitos anos no 3-5-2, né? No São Paulo. Então, quando mudava o sistema, quando o Ricardo Gomes mesmo chegou, o Ricardo ele queria trocar o sistema. Ele não queria mais jogar no 3-5-2 e queria jogar no 4-4-2, vou dar um exemplo. E aí ele colocou eu e o Miranda. Então, eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido. Pois é, cara, isso aí, da mesma forma que para jogar com 3 zagueiros você tem que treinar bastante, né, ensaiar muito, Sim. o inverso também acontece. E o São Paulo, poxa, jogava há muito tempo naquele sistema, né, funcionava muito bem. E fora que lá na frente, você, como você citou, primeiro Mineiro e Josué, depois Richarlison e Hernanes, aí Jean e Hernanes. Então, essa proteção já É. vinha ali, um legado, né? E, cara, Uhum. demais.